Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 ao 29. Aleluia. E diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram através de Jesus. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram: então quem és, pois? És tu Elias? E disse ele: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. E disse-lhe, pois, quem és? Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizia de ti mesmo. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntavam-lhe, e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, o qual eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos repetir o versículo 29, que diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Glória a Deus. Aleluia. de Deus. Estaremos pregando aqui uma mensagem de mensagem para que as pessoas possam entender o quanto que a verdade está misturada com a mentira. Glória a Deus. E a Bíblia diz que a luz não compactua com as trevas. Glória a Deus. Não tem como. Glórias a Deus. Aleluia. Ao ler a Bíblia Sagrada, onde nós lemos, nós observamos muito bem que João, o autor do livro, ele detalha o testemunho de João Batista, profeta do deserto. E a pregação de Batista no deserto dava à multidão. Quanto mais João Batista apertava na mensagem, quanto mais João Batista no deserto falava a verdade, mais gente dava.
E o interessante é que ele não precisou aumentar nem diminuir. Ele só falou aquilo que era para falar. É o que nós precisamos entender. Não precisamos se basear em coisas dessa vida. É só ler a Bíblia e pregar o que está escrito. Deus, é verdade. Glórias a Deus. O versículo 15 já começa assim, ó. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele. E quem eu dizia? O que vem depois de mim, e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João Batista, ele entra num detalhe. Glórias a Deus. Quando ele diz: este é o que eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Glórias a Deus. É que João Batista nasceu de um casal, Zacarias e Isabel. A união desses dois veio a surgir João, que foi intitulado de João Batista. Glórias a Deus. Só que quando aqui há-se o relato falando acerca de Jesus, Jesus não vem de Maria e nem vem de José. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, se nós relatarmos e observarmos os relatos dela aqui escrito, que Maria só emprestou sua barriga para que Jesus viesse a vir através dela. Já contando essa história aqui. Glórias a Deus. Houve uma reunião lá no céu. A reunião lá no céu teve os ministros de Deus, os anjos ministradores, principalmente os da hierarquia maior. Glórias a Deus. Estava lá no reino dos céus Jesus, Santo, Deus e as hierarquias angelicais. E Deus comunicava aos seus anjos. Como que seria isso? Jesus sendo introduzido no mundo através do ventre de uma mulher. Aonde nós conhecemos toda a história. O anjo Gabriel, Deus chama um dos seus anjos, quando chega o tempo da vinda de Jesus, chama um dos seus anjos e diz: ó, vai lá embaixo agora. Você vai encontrar uma mulher por nome Maria. Você vai comunicar a ela o que eu quero fazer. Mas diga para ela que não será obrigado. Se ela não quiser, nem eu vou escolher outra. Glórias a Deus. Deus fala com Maria através do anjo. Ela aceita a bênção do Senhor. Glórias a Deus. A barriga dela foi só um aluguel. Estava emprestado até Jesus nascer. Glórias a Deus. Aí Jesus vem ao mundo. Por isso que nós temos que entender a Bíblia do Gênesis até o Apocalipse. Porque a vinda de Jesus já estava premeditada a vir a este mundo. Aleluia. Só que é tanta verdade misturada com mentira, que se você não tiver na Bíblia, lendo a Bíblia, buscando na Bíblia e se consagrando, vai chegar qualquer enganador no altar aqui, ou em outros altares por aí, e vai dizer que nem tudo é o que está escrito. Glória a Deus, aleluia. Quando aqui a Bíblia diz, ó, este era aquele de quem eu dizia,
o que vem depois de mim, o que vem antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Aleluia. Depois, antes, primeiro do que eu. O que quer dizer isso? Ele estava querendo dizer que Jesus não era desse mundo. Jesus nunca foi desse mundo. Ele veio do céu para a terra. Só que ele cumpriu as regras que estão nesse mundo. Porque toda criança que nasce e que está nesse mundo, existem regras a se cumprir. Existem leis para se obedecer. Não leis absurdas, mas leis que o homem possa se conduzir e viver moralmente, espiritualmente e fisicamente. Jesus vem ao mundo e cumpre tudo isso. Aí o versículo 16 diz assim, ó: e todos nós também, da sua plenitude, todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. O que seria de nós se nós não tivéssemos Jesus? Glória a Deus, aleluia. Se eu não tivesse Jesus, irmão, uma hora dessa, eu estaria procurando um baile, pai. Se eu não tivesse Jesus, uma hora dessa, eu estava procurando uma discoteca para ir. Glória a Deus, aleluia. Porque era nesse ambiente que eu vivia. Eu achava que estava curtindo a vida. A pessoa que não tem Jesus, uma hora dessa, procura um botequim. Uma hora dessa, procura os vícios do cigarro. Uma hora dessa, procura prostituição. Procura a abominação, a imoralidade, o incesto ou a zoofilia. Que nem os bichinhos estão perdoando mais. Aleluia. Daqui a pouquinho eu entro no assunto. Glória a Deus. Só que a Bíblia diz que todos nós também recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Quando ele diz todos nós, ele quer dizer aqueles que foram iluminados, aqueles que aceitaram Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que uma coisa eu sei, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram através de Jesus. Quer dizer, a graça de Jesus sem a lei de Deus não tem graça nenhuma. Só que hoje é uma mistura terrível, irmão, de verdade com mentira, de mentira com verdade. Hoje, na atualidade que nós vivemos, o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Ou eles normalizam a mentira como verdade e o pecado passa a ser normal. O pecado passa a ser bonito, passa a ser bom. E eles começam a cometer libertinagem, entre outros pecados, como abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, bebedeiras, prostituições, vícios entre cigarros e drogas, e etc. Só que quando Jesus vem ao mundo, que é o que diz a Bíblia, glória a Deus. No versículo 18: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Glória a Deus. Só que quando Jesus vem ao mundo, ele vem com o único intuito: denunciar
mistura que estava no meio do povo. Denunciar Satanás, os demônios e a morte a cavalo amarelo. E assim ele fez. Jesus começou a pregoar, começou a falar da palavra de Deus e mostrando uma verdade pura, uma verdade genuína, uma verdade original. Aleluia! E muitos começaram a se escandalizar. Teve uma ocasião em que Jesus, pregando a mensagem da palavra de Deus, o povo estava tão mal acostumado a viver a vida conforme queria viver, e quando começou a ouvir uma verdade genuína, uma verdade pura, começava a se escandalizar. Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Quando uma pessoa diz que o discurso é duro, que o discurso é discriminatório, que o discurso é preconceituoso, ou é racista, ou que o homem ou a mulher está tentando, ou é um fundamentalista, é porque esta pessoa não conhece a verdade, ou se conheceu, se desviou. Aleluia! O negócio estava tão sério na terra de Glória a Israel. Deus! João Batista começava a pregar, começava a anunciar, pregando no deserto da multidão. Uma parte aceitava e outra não. Para você ver que foi por causa de uma pregação que João Batista perdeu a cabeça. Glória a Deus! Se não fosse isso, ele não teria perdido a cabeça. Só que a verdade estava tão misturada, tão adulterada, tão pirateada. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos iam ao templo e pregavam um tipo de mensagem no templo que até os demônios, junto com Satanás, iam assistir o culto. Glória a Deus, aleluia! Versículo 19, olha o que diz. Olha como é que os homens não estavam se conduzindo com a mensagem original. Agora aí, irmãos. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém levitas e sacerdotes para lhe perguntar: quem és tu? Não foram qualquer pessoa interrogar João, perguntar a João, queria saber as coisas. Foi sacerdotes e levitas. Se eles tivessem seguido verdadeiramente o evangelho original, que naquele período, naquela época, era a Torá, os 5 livros de Moisés, mais os livros proféticos, os profetas maiores e menores, eles saberiam quem era que estava no deserto pregando. Aleluia! Mas por causa de quê, irmão? Eles não souberam identificar quem era o pregador do deserto. É porque eles estavam vivendo um evangelho misturado, não o evangelho original. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Às vezes eu vejo cada coisa nessa atualidade. Às vezes eu vejo pessoas distorcendo, falando que nem tudo é o que está escrito, que Deus só quer o coração. E eu sei que ele e que ela está mentindo. Ele e ela está escondendo a verdade que a Bíblia diz. Eu falei, ainda que eu esteja enquadrado em alguma coisa que é escrito, eu jamais vou deixar de pregar a verdade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muitos não pregam mais essa verdade como ela é, porque está bebendo, está fumando, está prostituindo, está fazendo coisa errada, está concordando com a abominação, Aleluia! com a imoralidade, com o incesto, com a zoofilia.
Esqueceram que Deus é amor, mas é justiça. Verdade. Eles pregam o evangelho hoje do Jesus da misericórdia e se esqueceram que Deus é misericórdia.